Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joseval Martins Viana e eu sou coordenador e professor do curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. Eu sou doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC e me especializei como advogado a atuar nessa área da saúde. E muitos colegas, advogados e advogadas, sempre me perguntaram: professor, o que é que um advogado ou uma advogada faz na área da saúde? Qual é a atuação desse profissional da área do direito, desse especialista? Muito bem. Eu, pensando nisso, nessas questões, eu resolvi gravar uma aula sobre introdução ao direito médico e da saúde. Quem é meu aluno sempre sabe que em todas as minhas aulas eu levo sempre a questão para o lado prático. Quem quiser assistir, nunca assistiu uma aula, coloque meu nome no YouTube, Joseval Martins Viana, e você vai ter uma série de aulas minhas e você vai ver que eu sempre atuo, sempre dou uma aula trazendo algo novo para os meus alunos, para as minhas alunas, advogados e advogadas, para aplicar no seu dia a dia. Mas hoje essa aula vai ser um pouco diferente, essa aula vai ser um bate-papo, e aí porque eu quero trazer para você essa introdução ao direito médico e da saúde, dizer o que um especialista faz, quais são os módulos que nós trabalhamos. Eu não costumo fazer isso na pós-graduação, porque na pós-graduação eu já entro na matéria direto, já no primeiro dia de aula, e eu deixo essas aulas que eu coloco no YouTube para esclarecimentos. Então, porque é importante você saber o que faz um advogado, o que faz uma advogada na área de direito médico e da saúde. Então, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a introdução ao direito médico e da saúde. E aí, claro, eu já quero fazer esta pergunta aqui, que é importante: a atuação do advogado e da advogada na área do direito médico e da saúde. E aí é sempre importante dizer para vocês o seguinte: quem conhece a minha metodologia, eu sou professor já há 35 anos, especialista em direito médico da saúde já há 25 anos, porque quando a gente começa a advogar, a gente começa... eu vejo meus alunos dizendo assim: puxa, professor, é muito difícil começar a advocacia, qual é a área que eu vou atuar, se eu vou montar meu escritório, se eu vou procurar um emprego num grande escritório de advocacia, então referência, ou se eu vou trabalhar em alguma outra coisa. Eu digo assim: olha, o começo da advocacia realmente é difícil, mas digo isso não para você se desanimar. Se você fizer uma estatística, se você entrar no Google hoje, você vai verificar que hoje nós somos 1.200.000 advogados. Isso mesmo, 1.200.000 advogados. Se você pensar, vamos pensar assim estatisticamente, se você avaliar que nós temos 600.000 advogados hoje, muita gente, muita gente. E aí você vai dizer assim: poxa, professor, a gente faz um curso de 5 anos, faz um exame difícil, que é o exame de ordem. Eu, inclusive, fiz o exame oral, eu peguei a fase do exame oral, e eu fiz. E aí você pega a sua carteira da OAB, e a gente muitas vezes fica com dúvida o que vai fazer. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nessa época da pandemia, eu estou gravando este vídeo na pandemia, estou gravando inclusive na minha casa, porque nós estamos indo para a faculdade, os professores estão fazendo as gravações das aulas, da pós, em casa. Então eu fico pensando assim: a advocacia mudou, a advocacia pós-pandemia vai mudar. E eu sempre questiono com os meus alunos, quem me conhece, dizendo que a advocacia hoje, você vai precisar ter uma visão macro do que é a advocacia, de você entender o que está acontecendo com a advocacia.
Eu sempre penso assim, poxa, professor, eu queria saber como é que eu me torno referência numa determinada área. O que eu preciso fazer para me tornar referência numa determinada área? Acho que a primeira coisa que você precisa fazer é um curso de especialização. Mas o que eu tenho para dizer para você, e aí não estou dizendo efetivamente que é o curso de Direito Médico da Saúde, mas eu estou dizendo que para você poder sair desses 600 mil advogados e advogadas que estão no mercado de trabalho, a sua advocacia tem que ter um ponto de barreira. O que é esse ponto de barreira? Você não pode oferecer uma advocacia que todo mundo oferece, porque você não tem ponto de barreira. Às vezes fala assim, mas eu fiz um curso de especialização numa determinada área. Mas aí você tem um monte de gente que também fez uma especialização naquela mesma área que você fez. Então, o que eu quero trazer para você aqui hoje é essa reflexão, e eu quero mostrar o programa de Direito Médico e da Saúde, quero mostrar as possibilidades de uma nova advocacia, de um novo nicho de mercado, e quero dar algumas dicas também, como eu comecei, eu tenho 30 anos de advocacia, conforme eu falei para vocês, comecei com um escritório pequeno, tive as dificuldades que todos vocês tiveram, cometi erros que todo advogado iniciante comete, e nesta aula eu quero trocar algumas ideias sobre esse assunto. Já quero alertar, principalmente as pessoas que me seguem, principalmente meus alunos, que sabem que todas as vezes que eu dou uma aula, isso pode ser comprovado no YouTube, eu ensino uma peça, eu ensino uma ação judicial, como fazer uma determinada ação judicial. Porque as minhas aulas, vocês sabem, quem já me conhece sabe que eu sou muito prático e eu gosto sempre de dar uma aula em que o colega advogado e a colega advogada assistam e digam assim, puxa vida, eu aprendi alguma coisa. E eu quero pedir licença para o meu colega advogado, para a minha colega advogada, para conversar com vocês hoje sobre o direito médico e da saúde. Eu quero apenas fazer um bate-papo com vocês, e se você quiser aprender um pouco mais sobre o direito médico e da saúde, você pode colocar, né, no YouTube, Joseval Viana, Direito Médico e da Saúde, e você vai ter várias aulas. Ou colocar apenas no nome Joseval Martins Viana, você vai ter várias aulas no YouTube, principalmente na área de Direito Médico e da Saúde, na área de Direito do Consumidor. Então, eu quero primeiro começar falando do que é uma pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, e aí eu quero dizer quais são os módulos, a justificativa desses módulos, as possibilidades. E aí, claro, eu não poderia fechar essa aula somente com esse bate-papo. Eu quero fechar trocando algumas ideias sobre a entrevista com o seu cliente. Porque eu sempre digo que a entrevista é uma parte extremamente importante para você poder fechar os honorários advocatícios. E vamos trocar algumas ideias também sobre precificação, como você faz para estabelecer o seu preço, os seus honorários, como que você faz um marketing. Claro que a gente não vai poder se aprofundar em tudo isso, mas eu quero só trocar algumas ideias iniciais com você hoje, basicamente, primeiro, para você entender, repito, o que é o direito médico e da saúde e como você atua nesse mercado. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é que um dos nossos módulos é a responsabilidade civil e penal dos profissionais da área da saúde. Muito bem. Quando eu estou trabalhando nesse primeiro módulo, nesse módulo introdutório, nós trabalhamos com a responsabilidade civil dos profissionais da área da saúde, sobretudo a responsabilidade civil, porque é indenizatória, então a gente trata, né, você sabe que o ato ilícito tem previsão legal no artigo 927 do Código Civil, se você ler lá, está escrito que todo aquele que praticar um ato ilícito e prejudicar alguém deverá indenizar. Na verdade, você sabe que quando a gente está falando sobre
atos ilícitos dos profissionais da área da saúde é o artigo 951 do Código Civil. Não é só o artigo 927, nem o artigo 186 do Código Civil. É o artigo 951 do Código Civil. Porque no artigo 951 do Código Civil, nós temos lá a negligência, a imprudência e a imperícia dos profissionais da área da saúde. Você vai ver que está bem claro. Então, na pós-graduação, a gente trata dos atos ilícitos, aí eu faço até uma diferença do que é ato médico, ato paramédico, ato extramédico, e as consequências disso numa ação civil, porque a gente propõe a ação judicial, e aí tem uma parte muito importante, você sabe que toda ação judicial, toda ação civil, que trata de ato erro médico, ou erro de qualquer profissional da área da saúde, tem a quesitação, né, que vai para a perícia, para uma matéria de direito. Aqui, quando você tem a operadora do plano de saúde, o hospital e o médico, você está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, operador de plano de saúde, prestação de serviço. A súmula 608 do STJ dispõe de forma clara que aplica-se aos contratos de planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor, então nós temos uma relação de consumo. Quando eu vou falar da saúde pública, que é outro módulo, ou saúde coletiva, que existe erro médico, aí a situação é outra. Na saúde pública, no hospital público, quando o profissional comete um erro, não sei se você sabe, nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. Ali é a Constituição Federal, ali é o direito civil, né? Poxa, professor, por que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na saúde pública? Por uma questão muito simples, porque não existe pagamento, não existe prestação de serviço público na área da saúde. A saúde vem, ali no artigo 200 da Constituição Federal, por meio do SUS. E o SUS é regido pela Lei 8.080/90. Então, quando a gente vai propor ação judicial contra o Estado, por exemplo, tratamento, medicamento de alto custo, né, eu tenho que entender da saúde pública, da saúde coletiva. E a gente tem um modo, né? Quando a gente fala, voltando aqui para a responsabilidade civil aplicada ao Código de Defesa do Consumidor, você sabe que o ato médico tem vamos dizer assim, três consequências. A responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Por isso que você pode observar aqui, nesse primeiro módulo, olha, que a gente coloca a responsabilidade civil e penal. Por quê? Porque, às vezes, você vai precisar ir à delegacia, vai ter um processo crime, então você vai ter que atuar a favor do médico ou contra o médico. Então, a pós-graduação de Direito Médico, ela abre essa vertente. Então, aí você vai ter uma nova possibilidade. Se você perguntar para mim, professor, qual é um ponto relevante do direito médico da saúde de outras disciplinas? Eu vou dizer hoje. Primeiro, que o mercado não está saturado. Quase não se ouve falar de direito médico e da saúde. Esse é um ponto relevante. Então, você está saindo daquele 6.000 advogados que atuam na área de direito civil, na área de direito do trabalho, na área do direito penal, na área do direito previdenciário. Então, você já tem uma especialização em direito médico e da saúde. E a pós-graduação aqui, ela trata tanto do aspecto teórico quanto prático. Por isso que quem é da área da saúde, que vai fazer a pós-graduação aqui comigo, eu peço que ele seja bacharel em direito, ou que pelo menos ele esteja estudando, né, direito, porque senão ele vai ter uma parte complicadora na prática. Porque, na verdade, gente, o direito médico e da saúde não é voltado para o pessoal, para os profissionais da área da saúde. Tem muito curso que se equivoca, achando que eu consigo colocar advogados e advogadas, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiros, ou seja, os profissionais da área da saúde, juntos num curso. Eu digo para você que não dá. Por quê? Ou você vai frustrar o pessoal da área do direito, que quer
ver num curso uma parte prática, saber como que eu resolvo esse problema, né? Como que eu entro com uma ação indenizatória, como que eu construo a petição inicial, quais são as teses, quando tem um problema na delegacia, como eu vou lá, como eu resolvo isso, por isso que os aspectos, e uma representação no Conselho Regional de Medicina, porque você também tem essa questão da representação no Conselho Regional de Medicina, e que nós temos um módulo que trata da ética médica, e aí dos demais profissionais da área da saúde, porque você pode representar o médico no Conselho Regional de Medicina, como você pode defender o médico. Defender o médico numa ação civil, numa ação penal, né, numa ação criminal, e no próprio Conselho Regional de Medicina. Então, essa pós-graduação é prática, ela prepara o advogado, ela prepara o advogado e a advogada para atuarem de forma eficiente, a prática do dia a dia. E isso frustra o médico, o profissional da saúde, que quer fazer a pós-graduação. Por quê? Porque ele quer mais o preventivo, ele não está interessado vamos dizer assim, ele não está interessado em demandas, ele está interessado no preventivo. Ele está interessado, vamos dizer assim, por isso que a nossa pós tem, depois eu vou falar, direito médico empresarial. A única pós-graduação que trata de direito médico empresarial é um direito médico voltado para os hospitais, voltado para as clínicas, que é o chamado compliance em saúde, gestão para os advogados e para as advogadas. E aí, o que eu faço com os meus alunos? Eu preparo os meus alunos para o término da pós-graduação, eles podem ter o próprio escritório especializado em proteger o consumidor, especializado em proteger o fornecedor, então o médico, a empresa farmacêutica, a operadora do plano de saúde. Então, ele sai com o hospital, ele sai com essa expertise também. A gente trabalha as duas frentes, que são extremamente importantes. E aí o que acontece? Muitas vezes o médico se frustra, porque a hora que você vai começar a falar de petição, de recurso, eu falo de recurso, agravo do instrumento, né? Eu dou toda uma visão do processo, que o nosso curso é prático. Aí o médico fala, puxa, o enfermeiro, né, o profissional da área da saúde diz, puxa, eu queria fazer o direito médico para ser o preventivo. Então, por isso que há esse conflito. Por isso que eu peço quem é da área da saúde, que for fazer o curso de pós-graduação, que ele tenha uma formação em direito, ou que ele esteja fazendo em direito, para ele não se frustrar. É difícil você colocar dentro de um ambiente escolar, eu sou professor já há 35 anos, que tenha formação diferente e objetivos diferentes. Então, o nosso curso de pós-graduação é para advogados, advogadas, né, profissionais da área do direito. Mas, como eu também atuo na área, conforme eu falei para vocês, na área da saúde, eu também sou consultor jurídico, eu sou administrador hospitalar, eu sou consultor, eu sou gestor hospitalar, eu sei que tem uma grande necessidade, muitos gestores, muitos administradores hospitalares querem também atuar, né, saber o preventivo. Então, eu digo assim, então, para você fazer a pós, você precisa ter ou o curso de bacharel em Direito, ou estágio. Tem muita gente, viu? Muitos médicos estão fazendo Direito, porque eles veem nessa área de Direito Médico da Saúde uma área rentável, uma área que você pode ganhar muito dinheiro. E é verdade. Porque o mercado, falei para você, qual é o primeiro elemento que você pode ter, qual é o primeiro elemento, qual é a primeira referência dessa pós? Eu digo, escassez no mercado. Segundo, você pode ter um escritório especializado em propor ações judiciais, em judicializar, como você pode ter um escritório especializado em dar assessorias jurídicas para hospitais, empresas farmacêuticas, empresas clínica veterinária. Nós temos um módulo que a gente trabalha clínica veterinária. Você vai ter lá
por exemplo, clínica odontológica. Então, você tem essa expertise. Primeiro, você pode se formar, pode buscar um emprego num hospital, sem deixar a advocacia. Você vai unir o direito médico e a gestão hospitalar. Porque muitas vezes você tem, por exemplo, a comissão CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que precisa saber se a comissão está respeitando as normas, por exemplo, da Anvisa, do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Você tem a Comissão de Revisão de Prontuário Médico, que precisa saber se o prontuário médico está sendo redigido de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Olha a atuação do advogado e da advogada nessa área. E sem falar no direito empresarial, no direito médico empresarial, que trata, por exemplo, de compliance e direito regulatório. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de compliance e de direito regulatório. Falei para você aqui, da ética médica, né? Da ética médica. Essa ética médica, conforme eu falei para você, ela prepara o advogado e a advogada para representar o médico no Conselho Regional de Medicina ou para defender o médico no Conselho Regional de Medicina. Porque os meus alunos perguntam assim, professor, eu posso tanto atuar contra o médico e posso atuar a favor do médico? Sim, são duas possibilidades, dois nichos de mercado que estão muito abertos aí, relevantes. Então, às vezes, você é contratado por um hospital para elaborar, por exemplo, código de conduta dos profissionais da área da saúde, para você organizar a comissão de revisão do prontuário médico, dar uma assessoria jurídica para o CCIH, tá certo? E existem outras atividades voltadas para o direito, porque o que eu percebo, e aí eu quero abrir um ponto com vocês, uma questão muito relevante, é que muitos dos meus alunos estão querendo deixar o direito exatamente porque o mercado está saturado. E eu falo para os meus alunos, primeiro, não é para desanimar. Existe um outro mundo do direito que você pode, sim, participar, você pode, sim, vamos dizer assim, se encontrar, e aí eu confio que o direito médico da saúde é a solução. Porque o direito médico da saúde, veja, a possibilidade, já dei 3, responsabilidade civil, que você pode atuar, a defesa do médico, então, no processo civil, ou mesmo no processo criminal, ou mesmo processando o médico, a defesa do médico lá no Conselho Regional de Medicina, ou processando o médico no Conselho Regional de Medicina. Você percebe quantas vertentes eu estou abrindo aqui para você? E mesmo depois de você terminar a pós, falo de novo. Não, pouquíssimos grandes escritórios. Não estou falando nem escritório de médio porte, estou falando escritório de grande porte. Não tem uma carteira especializada de um advogado. Tem lá o consumidor, as grandes. Mas se você olhar os grandes escritórios, estou falando de escritório nacional e internacional, né, dos grandes escritórios, trabalham muito com empresas nacionais e internacionais. E não tem muito esse nicho do mercado hospitalar, do mercado da empresa farmacêutica, experiências com seres humanos. Vou falar daqui a pouco que nós temos o biodireito, que é a irmã da bioética. O pessoal da bioética trabalha com a área da saúde. O pessoal do biodireito, nós, advogados, trabalhamos com o biodireito, que são questões relevantes. Por exemplo, o paciente chega ao hospital, se nega a fazer o tratamento. E aí, como é que faz? Vai ter que consultar o advogado, na área de direito médico da saúde, para saber se faz o tratamento, se não faz o tratamento. Isso lá é com o biodireito. Olha lá. Trago para você também o Código de Defesa do Consumidor na saúde. É o Código de Defesa do Consumidor aplicado na área da saúde. Por que tem um módulo de Código de Defesa do Consumidor aplicado na área da saúde? Por causa da súmula 608 do STJ. Né? Essa relação médico-paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Está aí a súmula 608
do STJ. Quem me conhece, quem me conhece, sabe que eu sigo as decisões do STJ, dos tribunais, e que a pós-graduação de Direito Médico da Saúde não constrói teses mirabolantes. Eu não coloco os meus alunos em risco, até porque eu sou professor, pesquisador na área de Direito Médico, livros publicados, artigos científicos nacionais e internacionais. Se você quiser entrar no meu currículo Lattes, para você saber quem eu sou, eu acho que é importante, quando você faz uma pós-graduação, dizer quem é o professor, quem é o coordenador desse curso. Realmente ele é da área, né? Se realmente ele tem uma formação, uma competência, então é importante entrar no currículo Lattes e coloque lá o meu nome, Joseval Martins Viana, e você vai ter ali todos os artigos que eu publiquei. Pode me acompanhar no Instagram, @professor Joseval.Viana, tá certo? No Instagram. Eu estou sempre postando lá informações sobre o direito médico da saúde e o direito do consumidor, porque eu também coordeno o curso aqui no Legário de Direito do Consumidor. Direito médico da saúde e direito do consumidor estão unidos nessa primeira fase da nossa pós-graduação. Você só não terá o Código de Defesa do Consumidor quando você estiver tratando, conforme eu falei para você, da relação médico-paciente, hospital público. Aí, não. Muito bem. Outra coisa importante que nós trabalhamos aqui é a saúde privada. Nós fazemos um estudo da Lei 9656 de 98, que é a Lei de Planos de Saúde. Na verdade, eu coloco saúde privada, mas o nome correto, para as pessoas entenderem, é saúde suplementar. E aí nós vamos entender a atuação da Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós vamos entender a atuação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Nacional de Saúde. Vamos aprender também, entender as resoluções, então, negativa de tratamento, negativa de medicamento. Seu cliente está lá, ele tem uma operadora de plano de saúde, na verdade, ele tem um plano de saúde, né? E aí ele, infelizmente, foi acometido de uma doença e precisa fazer uma cirurgia, precisa tomar um medicamento, precisa fazer uma cirurgia bariátrica, e aí a operadora nega o plano, nega esse tratamento, nega esse medicamento. Vai precisar de você. Por quê? Porque toda essa matéria... Então, dentro da saúde privada ou da saúde suplementar, nós temos negativas de tratamento, negativas de medicamento, pessoas que não são internadas, que têm que aguardar, operador de plano de saúde, precisa aguardar muito tempo para ser internada, então precisa de um advogado especialista. Aquelas pessoas que ficaram 25 anos, são trabalhadores, têm lá o plano de saúde, porque o plano de saúde se divide no plano de saúde individual familiar, plano de saúde coletivo, plano de saúde empresarial e plano de saúde de autogestão. E aí a gente trabalha a Lei 9656 de 98 e tem essa visão geral. Qual é o medicamento que eu tenho que requerer? São todos os medicamentos? Então, eu preciso saber. E o direito médico da saúde dá toda essa visão sistemática. Você viu que você vai atuar num outro nicho de mercado, não é mais o tradicional, né? E me ocorreu aqui também uma outra atuação importante. Você sabe que, às vezes, as farmácias, as grandes empresas farmacêuticas, vão fazer experiências com seres humanos. Por exemplo, medicação para Covid-19. Né? Para fazer isso, precisa de um projeto de pesquisa, tem um documento chamado Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e muitas vezes a empresa farmacêutica contrata um advogado especializado em direito médico da saúde para organizar toda essa documentação. Olha a sua atuação, olha esse novo nicho de mercado que eu venho apresentando para vocês. Saúde pública, né? Está aqui, né? Ou aqui, a saúde pública. Muito bem, por que a saúde pública, professor? Ou a saúde coletiva? Porque você tem
a obrigação do Estado, aí depois que a gente terminar a saúde privada, a gente passa para a saúde pública. E também medicamento de alto custo. Operadora de plano de saúde também, tratamento de alto custo, obrigatoriedade, tratamentos oncológicos. Às vezes, o seu cliente está fazendo tratamento saúde pública, está fazendo um tratamento no hospital, não tem medicamento, e aí como é que você vai fazer? Precisa de um advogado especializado. E hoje, a matéria, tanto das operadoras quanto da saúde pública, tanto saúde suplementar quanto saúde privada, a matéria está toda sedimentada pelo STF, pelo STJ. Então, essas ações não são de risco. E aí eu quero trazer uma outra vantagem para essas ações judiciais. Eu sempre falo para os meus alunos assim, você não pode pensar somente no seu cliente, no autor, né? Assim, nos honorários. Você tem que pensar também quem é o réu. Você sabe que a advocacia também depende do réu. Por quê? Porque você tem que ter uma sentença, e essa sentença tem que ser execuível, ela tem que ser executada. Não adianta você ter uma sentença e você não conseguir fazer cumprir essa sentença. Então, essa é uma sentença que não tem validade nenhuma, não você botar lá no quadro e dizer ganhei, mas não levei. Na área de direito médico da saúde, isso não acontece. Por quê? Porque quem são os réus? Operadora de plano de saúde, hospitais, médicos, empresas farmacêuticas, indústria farmacêutica, farmácias. É o Estado, quando se fala de saúde pública. Então, não corre o risco desse pessoal fugir. Não corre o risco desse pessoal desaparecer. O que você vai receber sem nenhuma sombra de dúvida. E aí temos o biodireito. O biodireito. O biodireito, conforme a própria palavra diz, ela diz assim, o que é o bio? Bio significa vida. E direito? Direito significa vida, legislação relacionada à vida. Então, nós vamos aprender toda a legislação relacionada à vida de uma forma muito prática. O que nós vamos aprender? Por exemplo, eutanásia, distanásia, mistanásia, ortotanásia. Como é que isso se dá no hospital, de forma bem prática? Nós vamos aprender reprodução assistida, como é que funciona a reprodução assistida, como que eu, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu fiz a minha tese, minha tese de doutorado foi em reprodução humana assistida, com um médico que é referência, meu professor, o professor Dr. Caio Pareto Barbosa, que trabalha com reprodução assistida. Ele foi meu orientador, e a minha co-orientadora, a professora Bianca, e também o professor que trabalhou muito comigo, que me ajudou muito, o professor Eric, todos eles da Faculdade de Medicina do ABC, e o professor Luiz Carlos, que me ensinou a fazer pesquisa. São esses 4 nomes da Faculdade de Medicina do ABC que me levaram a conhecer muito essa área da saúde e entender a ligação entre o direito e também entre a área da saúde. E o biodireito. Por quê? Falamos de reprodução assistida pós-morte. Você já pensou que a reprodução assistida pós-morte implica diretamente no direito de família e sucessões? Embrião humano que está criopreservado, é pessoa, não é pessoa? Quais são os direitos que ele tem? Olha quantas... planejamento familiar, biodireito e planejamento familiar. Olha quantas coisas relevantes. Negativa de tratamento, por exemplo, princípio da autonomia do paciente, não quer ser tratado, em que momento que ele deve ser tratado, o Estado tem que tratar, em que momento ele não pode ser tratado, porque é um direito dele. O que é o termo de consentimento informado? O que é o termo de consentimento livre e esclarecido? O que é o termo de assentimento? Você percebeu? O que é uma anamnese? O que é uma iatrogenia? Quando eu vou, por exemplo, e aí eu preparo os nossos alunos, quando eu proponho uma ação judicial, erro médico, eu tenho que fazer aquisitação. Nem sempre o seu cliente tem condições financeiras de contratar um assistente técnico. Então, eu ensino como você faz os quesitos. Qual é a importância dos quesitos na perícia médica? Como é que você conduz o processo? Tanto é assim que tem muitos alunos
que fizeram pós-graduação em Direito Previdenciário, hoje fazem a pós em Direito Médico da Saúde. Muitos deles dizem o seguinte: professor, eu não troquei o Direito Previdenciário pelo Direito Médico da Saúde, mas eu ampliei a minha forma de atuação, eu melhorei bastante a minha forma de atuação no Direito Previdenciário e hoje eu ofereço um novo nicho de mercado. Você percebeu? Então, agrega a informação. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar com temas polêmicos como testamento vital, como transfusão de sangue, né? Então, oriento meus alunos que são membros da Igreja Testemunha de Jeová, como advogados, como é que eles, diante de uma situação de uma transfusão de sangue, de forma ética e legal, vão tomar decisões de proteção, tá certo? E não é só a pessoa que seja membro da Igreja Testemunha de Jeová. Vocês vão lembrar um caso que aconteceu em São Paulo. Inclusive, nós temos aqui uma lei que se chama Lei de Mário Covas, porque o governador teve uma doença, um câncer, se não me falha a memória, e ele, então, optou em não fazer tratamento, mas fazer tratamento paliativo para morrer em casa. O princípio da autonomia, que é um dos princípios, um dos pilares da bioética. Outro, o repórter Marcelo Rezende, que também optou em não fazer um tratamento, e sim morrer em casa, mas um tratamento paliativo, para não sentir dor. Olha a questão do biodireito aí. Então, não é só uma questão religiosa, não. E eu sempre digo para os meus alunos, no biodireito não discutimos questões religiosas, nós discutimos a lei. Aplica-se a lei ao caso concreto. E muitas vezes você, como advogado do hospital, diante de uma situação dessa, tem que saber se pode ou não pode fazer o tratamento. Em que momento se pode fazer o tratamento? Em que momento não se deve fazer o tratamento? Porque se fizer o tratamento, o hospital e o médico vão ser responsabilizados civil e administrativamente, porque ele pode ser representado no Conselho Regional de Medicina. Olha quantas coisas. Muito bem. Direito sanitário, gente. Pouca gente conhece o direito sanitário. Aliás, eu quero convidá-lo para assistir 2 aulas que estão no YouTube. Você vai colocar assim, nós disponibilizamos essas aulas. Você vai colocar dessa forma. Direito médico, você vai escrever assim, pós-direito médico, turma presencial, no YouTube. Pós-direito médico, turma presencial. Eu acho que você vai puxar umas 7 aulas da pós-graduação. 7 aulas da pós-graduação de Direito Médico da Saúde. E nas 2 últimas aulas eu falo sobre direito sanitário, que é uma outra vertente, aqui na nossa, uma outra atividade que você pode exercer. Muitos hospitais também procuram advogados que tenham conhecimento do direito sanitário. Professor, o que é o direito sanitário? O direito sanitário são leis que protegem a saúde do cidadão, da cidadã. Quando você vai a um restaurante, por exemplo, quando você vai comprar um alimento, por exemplo, você tem a segurança de que aquele alimento, né, de que aquele restaurante foi fiscalizado, por exemplo, pela vigilância sanitária. A gente teve recentemente, vocês vão lembrar, uma empresa de prótese mamária que teve que fazer um recall, né, chamar as mulheres para poder fazer a substituição. Isso gerou ações indenizatórias, porque está relacionado com o direito sanitário. O direito sanitário também é uma ramificação do direito que é estudado aqui, só nessa pós-graduação, pelo menos até agora. Não temos outros cursos de pós-graduação aí que eu tenha conhecimento que estude o direito sanitário, que é, nossa, gente, é um outro nicho de mercado. Você está percebendo que a nossa conversa hoje, a gente só está batendo um papinho, né? Como diz o meu filho, disse, pai, vamos bater um papinho, para mostrar para você um pouco do que é o direito médico da saúde, quais são os módulos que envolvem e a minha atuação. Eu sou advogado, conforme eu falei para você, eu atuo bastante na área de direito médico empresarial, então eu tenho que saber de das resoluções, eu preciso saber, por exemplo, das resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, né, que é muito importante, porque às vezes o hospital precisa fazer uma reforma, certo? E quem
traz todos os requisitos, todas as exigências para fazer a reforma, por exemplo, você vai falar na resolução, na Anvisa. A Anvisa é que é responsável. Então, você precisa ter conhecimento dessas resoluções. Isso para quem vai... Né? Por isso que eu coloquei um curso de especialização. Nós estamos lançando um curso de especialização em Direito Médico e da Saúde. Eu aconselho, para fazer esse curso de especialização, aí sim o pessoal da área da saúde, o pessoal da área da saúde pode fazer esse curso de Direito Empresarial Médico, porque lá eu não vou tratar de petições, lá eu vou tratar só de aspectos preventivos, conforme a gente vai ver, compliance em saúde, direito regulatório, o Lean Healthcare também, que está surgindo agora, due diligence. Tá? Professor, por que não se faz uma pós-graduação somente sobre esses assuntos? Por uma questão extremamente importante. Porque não são todos os nossos advogados e advogadas que já estão trabalhando na área da saúde, ou seja, que já trabalham em hospitais ou que já são administradores hospitalares. Então, eu trabalho muito com a realidade do nosso aluno. O que é importante para você agora? É importante para mim saber como é que eu proponho as ações judiciais. Ter uma noção, sim, de como eu defendo o médico, como eu defendo o hospital, também é importante. Maravilha, a pós-graduação contempla isso. Ter uma noção do que é o direito regulatório, do que é o compliance em saúde, e aí eu desperto aqueles advogados que não querem nem ter escritório. Eles querem trabalhar em escritórios multinacionais, nacionais e multinacionais, porque a linguagem da área da saúde é praticamente igual. O que muda são algumas resoluções, mas quando, por exemplo, a empresa farmacêutica quer se instalar aqui no Brasil, você vai trabalhar, né, e fazer todo o planejamento estratégico para a instalação dessa empresa aqui no Brasil. Então, aí a gente já está falando com o pessoal que quer trabalhar, que eu sei que não é todo mundo que quer trabalhar com compliance, que quer trabalhar como assessor jurídico ou como advogado de grandes empresas, ele quer ter o escritório dele. Então, eu divido um pouco, e aí eu tenho cursos de extensão, mas eu recomendo para quem é advogado, antes de fazer esse curso de extensão em Direito Médico Empresarial, faça primeiro o curso comigo de Direito Médico e da Saúde. Tá? Então, está aqui, né? Você viu que eu coloquei, então, eu pontuei com você saúde privada, saúde pública, biodireito e direito sanitário. Muito bem. E aí vem o direito médico empresarial, que aqui eu pontuei só algumas questões. Ó. Compliance em saúde. Professor, o que é o compliance em saúde? Compliance em saúde, você sabe que o compliance vem da palavra to comply, a palavra inglesa, que é estar de acordo com. Começa lá com a questão de corrupção e tal, mas o que nós fizemos? O compliance em saúde, dentro do direito empresarial, ele se estende não só à questão da corrupção, mas do preventivo. O pessoal, por exemplo, os diretores clínicos hospitalares, os gestores, os administradores hospitalares, trabalham muito com compliance. Em duas situações. Primeiro, que eles querem que o hospital esteja de acordo com as normas, as diretrizes e a legislação. Então, compliance significa um conjunto de normas e diretrizes que estabelecem e que regulamentam como aquela instituição de saúde deve se comportar, como ela precisa estar diante da sociedade, em relação ao governo. Então, isso é compliance em saúde, assim, claro, só o aspecto conceitual. Então, você, advogado, é contratado para montar um planejamento estratégico para o compliance em saúde, e aqui eu quero abrir um outro ponto importante. Eu percebi que muitos dos meus alunos fazem mais de uma pós-graduação. Faz pós-graduação em Direito Civil, faz pós-graduação em Direito do Trabalho, faz pós-graduação em Direito Médico, e muitas vezes vem aquela questão, professor, como que eu vou fazer essa pós, como que eu vou usar essas pós que eu fiz? Compliance em saúde, pessoal. Porque o compliance em saúde, você atuando dentro de um hospital, envolve, você viu o que eu falei no início, uma ação criminal, você vai utilizar a sua pós-graduação
em direito penal. Envolve questões de RH, recursos humanos. Você fez sua pós-graduação também em direito do trabalho. Porque o compliance é preventivo. Ele é preventivo também. Por que ele é preventivo? Porque se você leva o hospital a estar de acordo com as regras, você minimiza as ações judiciais, você minimiza os processos judiciais para aquela instituição de saúde, para aquele hospital, para aquela clínica, para aquele laboratório, porque os laboratórios muitas vezes precisam de assessores jurídicos. E aí vem uma outra diferença. Eu ensinei meus alunos, quando terminarem a pós-graduação, e que não querem ter o escritório, eles querem trabalhar no hospital, eles querem trabalhar com assessores jurídicos, eu falei para eles assim: você termina a sua pós em Direito Médico da Saúde, pega o seu certificado reconhecido pelo MEC, tá certo? Aliás, todos os meus cursos de extensão na área de direito são reconhecidos pelo MEC. Isso significa que quanto mais cursos você fizer, você poderá ter o seu certificado, mesmo o curso de extensão, e ele vale como prova de título, se você prove títulos. Se você for, por exemplo, prestar um concurso público, esse curso de extensão tem validade. Claro que a pós-graduação tem validade, é reconhecida pelo MEC, mas os cursos de extensão pela Faculdade Legal são todos reconhecidos pelo MEC. Você tem que guardar, porque quando você for prestar um concurso público, quando você for fazer o seu currículo Lattes, quando você for seguir, por exemplo, um mestrado, doutorado, quando você for quer ser um professor, né, um professor universitário, um professor pesquisador, você tem esses certificados que têm validade. E aí você pode fazer comigo curso de extensão em compliance em saúde, né? Pode fazer direito regulatório, o que é o direito regulatório? Os hospitais precisam seguir as normas da agência da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde. Então, a atuação do advogado especialista em direito regulatório também é voltada para a empresa, para o direito médico empresarial. Você viu quantas coisas nós temos aqui dentro do direito médico e um pouco de gestão em saúde. Nós trabalhamos direito médico e gestão em saúde. Por quê? Porque você precisa entender como funciona um hospital, você tem que entender como funciona, por exemplo, uma UTI, né? Como que funciona hospital, por exemplo, hospital dia, hospital noite, hospital de retaguarda. Pronto-socorro, eu falo pronto-socorro, ou eu não vou falar mais pronto-socorro, tem uma nova nomenclatura. Quantos departamentos tem dentro de um hospital, de uma clínica, de um laboratório? Então, o direito médico empresarial, ele dá essa visão. Claro, tem muito mais coisas que eu guardo, né, segredinho aqui, para você, só para quem faz a pós-graduação em Direito Médico da Saúde por causa dos concorrentes. Muito bem. E aí, conforme eu falei para você, muita gente me pergunta: professor, como que eu faço captação de cliente na área de direito médico e da saúde? Né? E, aliás, eu vou ser bem sincero com vocês. Essa é a pergunta que muita gente me faz mesmo. Então, eu coloco algumas questões que eu acho que você precisa refletir para você não se frustrar como eu me frustrei no começo da carreira. Primeiro, público-alvo. Tá? Qual que é o seu público-alvo? Um dia desse eu postei no Instagram, falei o seguinte, gente, qual foi o primeiro erro que vocês cometeram no início da advocacia? Ou, na verdade, eu pergunto assim, qual foi o primeiro erro que vocês acham que eu cometi no meu início da advocacia? Aí todo mundo falou, não cobrar honorários, deixar cobrar só no final. O outro disse assim, não cobrar consulta, porque isso eu falo nas aulas, né? Mas você sabe qual foi o meu primeiro erro? E vou justificar por quê, e quem está me ouvindo vai dizer, é verdade o que o professor está falando. É não ser especialista numa área. E eu vou dizer por que eu não fui especialista numa área. Para começar,
eu já fiz o meu primeiro erro, que foi abrir um escritório. Na minha época, gente, estou falando de 30 anos de advocacia, não se falava, por exemplo, em escritórios virtuais. Não tinha escritório virtual. E era muito mais difícil montar um escritório, porque você já entrava, você já tinha que montar um escritório pagando aluguel, tendo uma secretária ou não tendo uma secretária, você já tinha despesas, certo? E muitos dos nossos colegas advogados e advogadas quebravam. Então, acho que o primeiro erro que eu cometi na minha vida foi abrir um escritório sem clientela. Porque a gente tem aquela falsa sensação de que eu preciso ter um escritório para depois ter para conseguir cliente. Que é o escritório que vai trazer. Não é. Acredite num professor de 30 anos, que exerce a advocacia, que já fez de tudo que vocês possam imaginar para captar cliente. E muitas coisas deram errado. Aliás, falo para vocês que 80% do que eu fiz para captar cliente deram errado. Então, por exemplo, essa questão que eu falei para vocês, não ter público-alvo. Isso foi um outro erro que eu tive. Tá? Além de não ser especialista, eu não tinha um público-alvo, eu era um advogado. Quando eu me formei, eu era um advogado igual qualquer outro advogado. E as pessoas... E aí eu perguntava assim, o que eu sou referência em quê? O que faria uma pessoa me contratar como advogado? E aí tem uma questão, um princípio administrativo, que eu sempre explico para os meus alunos. Qual é a minha área de barreira? Quer dizer, o que eu, como advogado, vou barrar o concorrente a entrar na minha expertise e tirar o cliente de mim. Você percebeu? É isso que eu trabalho. Então, e aí eu tive a mesma preocupação. Vocês pensam que na minha época eu não ouvia professores falarem ou colegas falarem assim, você faz tudo. Eu digo, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Não é verdade? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou dispensar uma ação de direito civil? Uma ação, se eu sou especialista em direito civil, entra uma ação tributária, como é que eu vou dispensar? Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a energia, eu tenho que sobreviver. E esse é o primeiro erro. E existe toda uma estratégia, todo um planejamento estratégico. Então, você tem que primeiro pensar no seu público-alvo, que é diferente do que quando a gente fala de persona. Não sei se vocês têm assistido o pessoal que trabalha com marketing, e depois eu vou fazer uma observação. Cuidado que o marketing, se fala de produto, prestação de serviço, não é o mesmo que se aplica ao advogado. Nós temos uma diferença. O que é a persona? Detalhes específicos para construir o cliente ideal. Quem é o seu cliente ideal? Só dizer, aquele cliente que tem dinheiro. E como é que eu chego nesse cliente? Eu respondo de acordo com o produto que você oferece, de acordo com a prestação de serviço que você oferece. Você oferece uma prestação de serviço igual de todo mundo, não sei qual é o elemento que você vai construir para dizer eu sou um advogado diferenciado. Quando você tem um produto diferenciado, quando você tem uma prestação de serviço diferenciado, que não tem concorrente, que tem escassez no mercado, esse já é o seu ponto de referência. E aí, claro, eu coloco o direito médico e da saúde. E aí eu consigo visualizar para quem que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar para o consumidor, eu vou trabalhar para o médico, eu vou trabalhar para o hospital, eu vou trabalhar para a operadora, eu vou trabalhar para a clínica veterinária, eu vou trabalhar para a clínica odontológica, eu vou trabalhar para restaurantes, porque o direito sanitário vai me dar essa expertise, não é verdade? Então, eu estou agora o quê? Eu estou idealizando qual é o cliente que eu quero. E essa forma de captação, e aí eu coloquei aqui para você, deixa eu sair daqui para você ler junto comigo, as técnicas de marketing não são integralmente aplicadas na advocacia para a captação de clientes, porque nossa prestação de serviço é diferenciada. Primeiro que nós não vendemos produto, já começa por aí. Nós vendemos prestação de serviço. Prestação de serviço é intangível, é abstrato. Percebeu? Grande erro que nós temos é achar que o marketing que serve para um produto, que serve para uma prestação de serviço, vai servir para nós. Não vai. Não vai. E aí eu pontuo, por exemplo, marketing pessoal. Então, o que eu poderia pontuar com vocês aqui?
Foto do perfil e mídias sociais. Às vezes eu critico um pouco meus alunos em relação às fotos do perfil. Gente, colocar florzinha, não deixar foto, colocar floresta, né? Um cachorrinho, isso mata o seu perfil. Mata o seu perfil, certo? Porque as pessoas querem ver você. Ela quer saber o que você é, o que você faz, né? Às vezes você tem Instagram, Facebook, e não se esqueça, gente, para você que é advogado, quer captar cliente, quer explicar o que você faz, as pessoas saberem, terem confiança no seu trabalho, você tem que postar informações da sua atividade. Só que se você postar direito do trabalho, depois você posta, direito médico, depois você posta, direito de separação, depois você posta, você cria confusão na cabeça do seu cliente. Tá? Porque, primeiro que a foto precisa ser igual. A foto do seu Instagram tem que ser igual à foto do seu LinkedIn, tem que ser igual a uma foto profissional. Profissional. Porque eu falei para vocês que eu trabalho com consultoria hospitalar e muitas vezes eu sento com o gerente da RH e digo assim, nós estamos precisando de um gerente administrativo, de um gestor hospitalar. Nós estamos precisando de um diretor clínico. Maravilha. Então, faz lá toda a seleção e sabe qual que é uma das seleções? Olhar o Instagram, olhar o Facebook, olhar o LinkedIn. Eu quero saber o que aquela pessoa está postando. O que ela está fazendo, uma análise de perfil. Né? Então, meus alunos me perguntam, dizem assim, professor, eu não posso fazer um perfil pessoal e um profissional? Eu digo, até pode. Você até pode fazer um perfil profissional e um perfil particular. Mas você não vai ter como impedir, por exemplo, um cliente de entrar no seu perfil. Né? Então, eu falo para os meus alunos e para as minhas alunas, cuidado com foto. Né? Os alunos, cuidado, você vai lá para a praia, né? Tanto aluno quanto aluna. Tá? Tira lá uma foto mergulhando, tá lá de sunga, tá lá de biquíni. Você vai colocar no seu perfil profissional? Será, né? Política. Estou cansado de ver meus alunos postam política, perdeu o cliente. Perdeu o cliente. O seu perfil precisa... O meu perfil é só profissional. Se você entrar no Instagram, né, no Facebook já está lotado, mas eu estou até pensando em dar uma repaginada no Facebook, mas eu gosto mais do Instagram e do LinkedIn. Por quê? Porque ali é profissional. Ali você vê que tem que ser postagem com informação. As pessoas querem saber o que você faz. Você é advogado, mas você atua em que área? Você atua em que área? Quebrar esse paradigma, tá? A não ser que você vá para uma grande empresa. E se você for para uma grande empresa, para uma grande multinacional, um grande escritório nacional que atua, né, com grandes empresas, você pensa que você vai fazer o que lá? Ele vai chegar para você e dizer, você é especialista em que área? O que você faz? Eu faço tal coisa. Então, você vai para esse departamento. Ou você acha que os grandes escritórios de advocacia, o único advogado faz tudo? Não. Não. Por que os ministros do STJ têm assessores? Do STF têm assessores? Por que os desembargadores do tribunal têm assessores? Porque eles não são especialistas em nada. Os assessores são. Os assessores são. Eles são especializados. Então, quando tem uma ação de determinada área que não é da expertise daquele ministro, os assessores deles, que têm aquela pós-graduação, que têm aquela expertise, é que vão montar, juntamente com o ministro, juntamente com o desembargador, claro, a tese de defesa e submeter ao ministro, submeter ao desembargador, se bem que aqui no direito médico as teses já estão praticamente formadas, então são ações que não são ações de risco. Então, cuidado com a foto de perfil, se você tem florzinha, cachorrinho, tira a foto. Tá?
Tira uma foto de paletó e gravata, se você for advogado, né? Tira a mulher, tira uma advogada, você fala, tira uma foto profissional, profissional, para que as pessoas visualizem o seu rosto, tá certo? Não deixa perfil sem foto, porque o cliente, por exemplo, no WhatsApp, e usa uma foto só para todos os perfis. Uma foto, por exemplo, se você tiver Instagram, uma foto para o Instagram. Se tiver Facebook, a mesma foto para o Facebook. Se tiver LinkedIn, a mesma foto para o LinkedIn. E o WhatsApp é a mesma foto do WhatsApp. Não fica botando em cada uma foto diferente. Por quê? As pessoas gostam de olhar o rosto de quem ela quer contratar. Elas querem saber se aquela... Como que você cria credibilidade? Como que você cria credibilidade? Postando aquele assunto que você domina, né? Postando informação. Então, o que eu faço no meu Face, no Instagram? Posto informação. As pessoas olham, sabem, então repetem, compartilham, tá? Se manifestam lá, fazem os seus comentários. Às vezes não dá para fazer tudo, porque aí é muito comentário. Aí eu dou lá só o coraçãozinho no Instagram, né, ou a curtidinha lá no Facebook. Você tem que ter a interação com o seu pessoal. Então, começa a pensar no seu marketing pessoal. Fazer as reuniões, até depois vou falar um pouco da entrevista, e aí sempre quando a gente fala, eu coloco aqui o seguinte: redes sociais, código de ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos que nos preocupar com isso também. Nós temos uma limitação, você sabe disso, né? Nós temos uma limitação. Eu falo para você assim, deixa eu ser bem sincero, todos os alunos me perguntam assim, professor, como a gente faz captação de cliente? Eu digo assim para os meus alunos, você vai entender, e não é desestímulo. Nós não sabemos fazer captação de cliente. Nós não sabemos. Né? Por quê? Porque nós fizemos direito. Nós sabemos propor ações, nós sabemos defender as pessoas. Então, qual foi a aula que nós tivemos de captação de cliente? A gente aprende o básico. Então, quando eu falei das redes sociais, é um meio de captar cliente, é um meio das pessoas se interessarem. Por isso que eu falei, não tira o cachorrinho, tá? Não fica postando. Uma viagem, de vez em quando, você pode postar, para você mostrar o seu lado familiar, vai fazer uma viagem, mas uma ou outra, de vez em quando. As pessoas não querem saber, né, o que você almoçou, o que você jantou. Isso é para grupo de amigos. Infelizmente, o advogado e a advogada que estão nas redes sociais, você é uma pessoa pública. Então, por isso que eu falo, cuidado com política, cuidado com questões religiosas. Não se posta política, não se posta questões religiosas, não se posta futebol, tá? Por quê? Porque não tem interesse. O que você falar de um time, o que você falar de uma questão política, religiosa, o que vai acrescentar para o seu cliente? Às vezes o seu cliente pertence a um determinado partido político, ele tem um determinado carinho lá por um político, e você faz uma crítica, acabou. Quem saiu perdendo? Você. Não foi o cliente, foi você. Você acabou de perder um cliente. Empresas, eu já tive colegas que perderam assessoria jurídica de empresas porque foram se meter com política. Né? Não acabou de sair. As empresas hoje, gente, quem quer dar assessoria jurídica empresarial, principalmente para o hospital, as empresas não querem ter um profissional que esteja ligado, por exemplo, às questões, discussões religiosas, preconceito, nada, nada. As grandes empresas não querem ter a imagem dela vinculadas a profissionais que não somam, profissionais que criam demandas assim do ponto de vista ético. Então, não entre nisso, tá certo? Muito bem. Aí vem uma grande pergunta, que é aquilo que eu falei para você. Será que um cliente contrata um advogado ou uma advogada pelas redes sociais? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha muita dificuldade. Eu não tenho... Eu assisto palestras de marketing pessoal para eu errar menos, conforme eu falei para vocês, de ter sempre postando informações, de não usar
florzinha e nem deixar de ter uma foto no meu perfil. Isso a gente aprende. Mas eu pergunto para você, nós não entendemos de gestão. Uma orientação que eu dou para você é o seguinte, professor, realmente a gente não sabe fazer. Gestão, não sabe fazer marketing pessoal, não sabe fazer marketing jurídico. A gente pode até ter um problema com o código de ética da OAB. O que eu posso fazer? Então, eu te dou uma sugestão. Aproveita nessa época da pandemia, faça um curso livre, tá? Que tem muito curso livre, sobre marketing pessoal. Aprenda um pouco sobre marketing pessoal. Depois faça um curso livre sobre gestão. Tá? Esses cursos livres, se só por uma informação não é nenhuma crítica, eles não têm, são cursos livres, a não ser que ele seja vinculado a uma instituição de ensino, eles servem assim só para você dizer que você fez. Ele não conta pontos, por exemplo. Tá? Mas é legal fazer. Eu faço cursos livres, né? Para aprender um pouco isso, aprender um pouco aquilo, saber como é que funciona. Mas a nossa essência não é fazer. Eu em 2006, acho que 2007, por exemplo, eu precisei contratar uma assessoria de imprensa que fosse especializada na área de direito, que soubesse fazer todo um planejamento estratégico, para eu poder fazer captação de clientes, sem desrespeitar o código de ética médica. Você vê, não fui eu que fiz. No começo eu fiz assim, como eu fui aprender. Você vê, na minha época era mais difícil, não tinha... Hoje, gente, você expor o seu trabalho, o que não traz cliente é que muitos colegas advogados e advogados se queimam nas redes sociais. Se queimam nas redes sociais. Porque ao invés de ele trazer informação, trazer cliente para ele discute política, ele ofende, ele muitas vezes é mal educado, ele critica. Aí a pessoa vai contratar um advogado e entra na rede social dele, né? Olha tudo aquilo que não se deve fazer. Se eu não contrato mais esse advogado, eu não vou contratar. Né? E eu tenho depoimento de alunos meus que não foram contratados por empresa. E vou dar um exemplo. Uma vez nós fomos contratar uma enfermeira para trabalhar no hospital. E a enfermeira, então, já ia começar numa segunda-feira. E aí ela colocou, acho que não me lembro se foi no Facebook ou no Instagram, o gerente de RH que me mandou, dizendo que ela fez uma crítica, né? Não, aquele negócio lá, pô, né? Eu usei um palavrão lá, vou ter que começar a trabalhar segunda-feira, tá? Uma coisa assim. Ela nem começou, porque o post foi negativo. E aí ele falou, nossa, ela não pode trabalhar aqui. Por quê? Porque vai dar problema. E aí, então, ele ligou para ela e disse, olha, infelizmente a gente está, né, cancelando. Explicou, falei, você tem que explicar para ela o que foi. Disse, olha, você pôs uma mensagem no Facebook, né, que denegriu assim, um pouco a imagem, a sua imagem, e uma crítica assim, com o hospital, então é melhor a gente não começar. E aí partiu por um outro processo de seleção. Cliente com advogado é a mesma coisa, com cliente com advogado é a mesma coisa. O que você posta? Só crítica? Só política? Ofendendo os políticos? Ofendendo, às vezes, a religião das pessoas? Né? É um pensamento negativo? Esquece, você não vai ter. E a pergunta que eu faço é, será que um cliente contrata um advogado ou uma advogada pelas redes sociais? Será que é por indicação? Será que eu tenho que fazer um planejamento estratégico para trazer credibilidade? Tá, isso aqui é para reflexão. É para você pensar nessas possibilidades. Por isso que eu coloco aqui, olha lá. O advogado e a advogada têm expertise para fazer um projeto de captação de cliente? Não. A gente tem esses passos rudimentares de marketing. Nós não fomos treinados para isso. Mas eu posso aprender a fazer? Pode. Faça um curso de extensão, né? Faça um curso livre para você entender os passos do marketing, como elaborar uma publicidade, como fazer um marketing pessoal. Isso é super legal. Mas não é uma coisa que você vai fazer.
A nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é advogar. A nossa preocupação, se você pensar em captar cliente e ao mesmo tempo advogar, vai ter problema. A gente tem que deixar na mão de quem entende do assunto. Pensa que eu não vejo esses grandes influenciadores, grandes youtubers, que eles falam sobre o tráfico, o que é isso, tem que fazer isso, tem que publicar. Eu digo, tá, se eu parar para fazer isso, eu não vou advogar. Você percebeu? Professor, eu estou começando agora. Puxa, então faz um Instagram, um Facebook, ou faça só um Instagram, porque eu vou falar uma coisa para você. Não faça muitas mídias sociais, porque às vezes você não dá conta. Às vezes, se você tiver um Instagram bem feitinho, tá certo? Ou um Instagram e um Facebook só, faz uma fanpage, porque você sabe que o Facebook, eu não sabia que o Facebook tinha um limite até de 5.000 pessoas, eu não sabia o que era fanpage, não fiz uma fanpage, fiz um Facebook, que é até 5.000, mas eu não vou fazer outro. Porque tem muita gente que sai, tem outra coisa, eu acho que o crescimento tem que ser orgânico, não pode ser um crescimento assim, não adianta, eu vou comprar, não comprar nada, eu vou comprar seguidores. Cara, tem que ser orgânico. As pessoas para ir para o seu Instagram, para ir para o seu Facebook, tem que ser pessoas que realmente estejam interessadas no seu produto, naquilo que você está oferecendo. Isso que é importante. Isso é que é importante. Tá? Como precificar os honorários advocatícios? Eu acho que isso é importante, depois que você já tem lá o seu cliente. Muitos dos meus alunos perguntam, professor, como eu precifico os honorários advocatícios? Sabe como é que você vai precificar? Usando a tabela da OAB. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, tudo está na tabela da OAB. Desde a consulta até do valor que você vai cobrar. Aí meus alunos falam assim, poxa, professor, mas na região onde eu estou é impraticável a tabela da OAB. Então você não pode, você vai ter que arrumar emprego num escritório de advocacia, num hospital, numa clínica, porque quem pensou a tabela da OAB pensou levando em consideração o grau de dificuldade do processo e levou considerando também, tá, a demora do processo. Então, você cobrar abaixo da tabela da OAB é a mesma coisa do que você vender um produto abaixo do seu custo. É prejuízo. Tá? Se bem que uma vantagem que o direito médico tem, mas eu não recomendo, mas ele tem, é que no direito médico da saúde você consegue trabalhar ad êxito, tá? Porque aqui é certeza que você vai receber. Porque os réus sempre vão... Eu nunca deixei de receber sucumbência, condenações, porque são grupos empresariais fortes. Eu não recomendo. Mas se você tiver dúvida de como precificar, pegue a tabela da OAB, a tabela da OAB. Eu não consigo pagar. Divide em 12 vezes, 24 vezes, 36 vezes. Mas divide. Hoje você pode usar boleto bancário, hoje você pode usar cartão de crédito do seu cliente, se vira e você vai conseguir. Tá? E é até bom porque você vai ter uma cartela de clientes. Um pouquinho de cada um, no conjunto você vai ter lá um prolabore. É importante você pensar. Poxa, ele não consegue pagar R$300 por mês, professor. Então, pague 200. Pague 250. Que pague 100 por mês, mas que pague os seus honorários. Porque parece que você fala, mas é pouco. Não, estou trabalhando dentro da nossa realidade. Né? No conjunto, você vai ter um prolabore. E o banco, a instituição financeira, oferece, inclusive, relatório financeiro para você implantar no seu escritório. Saber, pensa nisso. Pensa em pegar os honorários advocatícios e dividir. Então, em 12, 24 vezes. Não importa. O que você não pode fazer é ficar trabalhando sem ter um prolabore, com as suas despesas todos os meses. As suas despesas todos os meses. Rapidamente, nesses 15 minutos aqui, né, falamos bastante. Puxa, minha ideia era só falar 45 minutos, mas eu não quis cortar a aula para não ficar uma coisa assim, meio parou. Tá? Entrevista com o cliente. Entrevista com o cliente é muito importante, principalmente na área de direito médico da saúde.
Eu falo que na área de direito médico da saúde, você precisa ter uma entrevista com um cliente, precisa gostar de pessoas. Principalmente porque vem pessoas sofridas. Você imagina, vítimas de erro médico, pessoas que tiveram o tratamento negado. Tá? Então, são pessoas vulneráveis que você precisa dar uma atenção especial. E aí, o que eu falo? Você tem que ter uma ficha de atendimento. Eu dou essa ficha de atendimento, converso isso no primeiro dia de aula, mostro a ficha de atendimento para os alunos, tá certo? Para que eles vejam como que eles vão fazer a captação, como que eles vão preencher, porque tem dados importantes e tal. Aí eu falo para o cliente assinar. Nessa época de pandemia, você pode fazer, até coloquei aqui, aí vou colocar no final. Então, ó, ficha de atendimento. Pedir ao cliente que conte detalhadamente o que aconteceu. E aí eu sempre falo assim para os meus alunos, ouça o que o seu cliente, o que a sua cliente está falando. Dê atenção a ele, dê atenção a ela. Já foi vítima de erro médico, já teve um problema de saúde, teve um tratamento negado, esclareceu ouvidos, então ouça. Não atender o celular enquanto o cliente estiver falando, sabe? Eu acho que você é falta de respeito com o seu cliente, né? Ele vai entender que você não está prestando atenção no que ele, não está dando importância ao caso dele, porque às vezes você fala assim, você vai ter que depois, você já cobrou a consulta, aí você vai passar o preço dos honorários para ele. Se você já não começar a trabalhar essa questão da atenção, essa questão de agregar valores, porque depois você vai falar do que você faz, ele já sabe. Ele sabe que você é especialista na área. Você vai montar todo o planejamento estratégico para ele, o que vocês vão fazer, tudo, quais são os documentos que precisam, tudo isso. Isso agrega valor. Então não fica atendendo, desliga o celular. Né? Porque ele já pagou consulta, ele é igual médico. Você já viu o médico fazendo anamnese e atendendo o celular? Não. Você vê como que às vezes a gente esquece? Não. Atendeu consulta, o meu horário, deixei e desliguei o meu celular. Muito bem. Se precisar interromper o cliente para algum esclarecimento, faça de forma objetiva e direta. Tá? Bem pontual. Assim, e não fica falando, às vezes eu falo para os meus alunos assim, não fica assim, tá, o que mais? Não, isso aí não é importante. Deixa o cliente falar. Ele precisa desabafar. Tá certo? E quando você tiver uma dúvida, seja pontual. Seja, olha, eu estou com uma dúvida aqui, você falou que aconteceu assim, 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 assim. É isso mesmo? E deixa o cliente falar. Deixa o cliente explicar. Percebeu? Isso é muito importante. Porque você vai passando o estudo depois que você vai fazer. Às vezes você pode até pedir licença para ele, porque eu falo para os meus alunos para fazer a ficha e ir registrando. Você fala para ele, me desculpe, mas eu vou registrar, preciso digitar tudo que você está me falando aqui. É um relatório que eu vou precisar. Porque às vezes depois ele vai embora. Às vezes você atende 2, 3 clientes no dia, para você não misturar as histórias, e aí eu sempre digo, imprima, tá certo? E entregue para ele assinar. Professor, na época da pandemia, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Ó, depois que o cliente terminar de contar os fatos, explicar para ele qual será a ação proposta e a complexidade da demanda. Tá certo? É bom você explicar para ele quanto tempo demora, entendeu? Trabalhe esses aspectos com ele, é muito importante. Esclareça as dúvidas do cliente. O cliente tem dúvida. Tá? Fale com ele. O que precisa? Pô, doutor, eu estou com uma dúvida. Pois não. Esclareça a dúvida. Sabe onde que a gente falha muito? No pós. No pós, depois que fechou o contrato, aí a gente não dá mais atenção para o cliente. Não, atenção para o cliente a gente dá sempre. Atenção para o cliente a gente dá sempre. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos pontos altos da minha carreira foi a indicação de cliente. Por isso que eu pus aquela pergunta, será que alguma pessoa... Deixei para vocês refletirem. Mas para mim, tá? Pode ser que não seja o seu caso, mas para mim, eu aumentei muito a minha clientela por indicação.
Porque aí a gente fica preocupado em captar cliente e se esquece daquilo que a gente tem. A gente se esquece que aquele cliente é um excelente fomentador, tá, do seu nome, do seu marketing pessoal. Por isso que eu falei, será que alguém vai, por exemplo, entrar no Google e pegar lá o nome de um advogado? Não estou dizendo para você que não é possível. Estou dizendo para você que isso não seja possível. Estou dizendo que, para a minha carreira, porque eu tenho o meu escritório, sempre foi um escritório em que eu trabalhei com pessoas e com empresas, mas nunca foi um escritório de massa, né? Ele sempre foi um escritório, vamos dizer assim, existe uma expressão que me fugiu aqui, mas é um escritório de advocacia em que você atende, né, o seu cliente, em que você dá toda a atenção para ele, então ele se sente valorizado. Então você tem que esclarecer dúvidas sempre, né, com essa ideia de você valorizar o seu cliente. E ao mesmo tempo eu sempre digo, quando alguém perguntar para ele se ele tem um advogado para indicar, ele diz assim, puxa, eu tenho aqui o meu advogado. Você pode ligar para ele e ele com certeza vai te atender. Ah, lembrei a expressão que eu queria dizer para vocês. É uma advocacia artesanal. É quando você fala em advocacia artesanal, você fala, né, eu tenho uns amigos que brincam e dizem assim, você fala em advocacia artesanal, eu penso numa boutique, né? Por que numa boutique? Porque o atendimento é personalizado. Então, dá até para você cobrar mais. Por quê? Porque o cliente se sente seguro. Não é cada dia que ele chegar lá, ele vai falar com uma pessoa diferente. Não, quando ele mandar uma mensagem, você responde. Quando ele ligar, você atende. Claro, não é todo dia, às vezes você tem uma reunião, mas o cliente entende. Mas o cliente tem que ser bem atendido. Olha lá. Então, eu coloquei assim. Preencha a ficha de atendimento, elaborando o relatório e peça para o cliente assinar. Tá? Muito importante. Hoje, se você for fazer... Por que é importante assinar? Para não ter problema. Mas você vai para uma audiência de instrução e julgamento, é bom levar, digitaliza hoje, muito deixa lá, porque às vezes o juiz de direito diz assim, olha, quem foi que escreveu isso? Aí o cliente fala, ah, foi o advogado. Né? Mas isso aqui não condiz com a verdade. Aí você tem a ficha e diz, olha, doutor, está aqui, relatório assinado por ele, eu coloquei. Percebeu? É um trabalho profissional. Não é a questão, porque às vezes o cliente esquece. Ou às vezes ele dá uma informação que tem uma contraprova lá, e aí você fica numa saia justa. Tá? E hoje se você faz a reunião, numa rede social, por exemplo, numa plataforma de vídeo, hoje você consegue gravar. Né? Ó, pus aqui, ó, após a entrevista, entregar ao cliente para assinar a ficha da entrevista, o contrato e a procuração adjudícia. Tá certo? Ó, e aí entregar os documentos. Então, ele assina a ficha, assina o contrato e assina a procuração. Época de pandemia, digitaliza tudo, fez a sua reunião por videoconferência, está lá a sua plataforma de videoconferência que você escolheu, grava, conversou com o seu cliente, digitaliza, manda para ele, ele assina, digitaliza, manda de volta, pronto, não tem problema nenhum. Época de pandemia não é desculpa o advogado que atua na área de direito médico e da saúde se eu não tenho cliente. Continua fazendo a postagem, continua marcando a reunião. Tá certo? Muito bem. Olha lá. Receber os honorários contratados e emitir o recibo. Você percebeu? Sabe o que eu aprendi na minha vida? Eu vou ser bem sincero. Já está acabando, tá? Eu aprendi na minha vida, eu vou dar 1h30 de aula, mais ou menos, aproximadamente. Eu aprendi na minha vida que o advogado que é valorizado é o advogado que cobra. A advogada que é valorizada é a advogada que cobra. Acredito num professor e num advogado de 30 anos. Todos os grandes problemas que eu tive com clientes foram aqueles que não pagavam ou queriam pagar ad êxito. Porque o cliente que cobra, tem um detalhe. Eu vou te explicar qual é o problema do ad êxito. Não é regra geral. Você sabe que muitas vezes o cliente contrata um advogado que vai cobrar só no final, que é o ad êxito ou pro, não sei lá que a pessoa fala, né, pro bono,
ele não acredita muito no advogado, né? Vai dizer, como não? Vou te falar por quê. Sabe por que ele não acredita muito no advogado? Porque, já que esse advogado não está cobrando, ele vai cobrar só no final, porque não deve ser muito bom. Então, eu tenho que fiscalizar um pouco mais esse advogado. Porque se ele fosse bom, talvez eu não teria condições de contratá-lo. Ou se eu tenho condições de contratar, o cara é bom. Eu não preciso explicar para ele, né, o que vai acontecer, o que ele tem que fazer. Não tem, às vezes, o cliente que explica, não, eu vou explicar aqui, porque eu já vi lá no Google. Né? Por quê? Porque a culpada é você. Porque você não está sabendo quem é o seu público-alvo, você não está sabendo quem é o persona, e você não está sabendo cobrar, você não está sabendo valorizar a sua profissão. Percebeu? Pensa nisso, que eu acho que é uma boa reflexão. Não ficar com os documentos do cliente se ele não realizar o pagamento inicial, isso mesmo que ele traga depois. Vou contar uma rápida história para vocês. Uma vez eu recebi uns documentos do cliente, tudo estava lá, vendo, não cobrava consulta naquela época, que é mais um erro que a gente faz. E aí o que aconteceu? Ele falou, doutor, segunda-feira eu trago o documento que está faltando. Tá bom, e ele foi, eu resolvi ali dar uma olhada nos documentos. Aliás, foi no sábado que eu fui para o escritório, fui olhar os documentos dele. Mas não é que ia prescrever no domingo, porque a prescrição, não, foi na sexta, porque ia prescrever no domingo, porque a prescrição cai no dia. Se ela cair no sábado e no domingo, você tem que anteceder a distribuição da ação. Porque não é prazo processual que prorroga o dia. A prescrição não, é no dia que ela cai. Eu não lembro se ia cair no sábado ou no domingo. Eu sei que eu tive que correr, protocolar rapidamente a petição, explicar para o juiz de direito o que aconteceu e requerer para ele que me desse prazo para juntar a procuração adjudícia. A minha sorte foi que o cliente voltou na segunda-feira, trouxe o documento, dei a procuração, assinei. E se eu não tivesse visto que ia prescrever, ou se esse cliente não assinasse a procuração na segunda-feira? Olha o problema. Você viu quantas coisas a gente faz no início de carreira? Muito bem. E aí, pessoal, terminamos, né, aqui a nossa aula. Deixa eu colocar aqui o seguinte. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que existe esse mundo do direito médico e da saúde, tá certo? E eu quero que você seja o meu convidado para se inscrever na pós-graduação em Direito Médico e da Saúde, que você vai ver que haverá uma mudança muito grande na sua vida como advogado e como advogada. E se você estiver querendo desistir da advocacia, não desista. Faça pós, que você vai ver que existe um outro direito, é isso que eu quero dizer, um direito empresarial, que vai ampliar as suas possibilidades para que você possa obter muito sucesso nesta área que está crescendo a cada dia, uma área inovadora. É uma área que você não vai ter concorrente, não vai ter. Tá, mas tá, e a pós-graduação, o pessoal está fazendo, poucos concorrentes, a quantidade de especialistas em direito médico e da saúde não vai dar conta, tá, dos problemas que nós temos, tem cliente para todo mundo. Então fica meu convite, tá? Assista as minhas aulas no YouTube para você ver, se aprofundar. Tenho aulas sobre erro médico, negativo de tratamento, tá? Tenho várias aulas no YouTube, eu tenho certeza de que você vai gostar e vai se apaixonar por este mundo que eu me apaixonei. Quero agradecer por você ter ficado comigo até o final desta aula e quero, mais uma vez, convidá-lo a fazer pós-graduação em Direito Médico e da Saúde aqui no Legale. Quero desejar muito sucesso na sua advocacia. Deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Até mais.